Olá, eu sou Guilherme Stella, consultor da IBM, e eu vou explicar nesse vídeo como funciona a automação para verificação de ACL de Windows e remediação. Esse projeto está disponibilizado no GitLab do Itaú, a estrutura é a mesma que eu estou mostrando. Isso aqui está no GitHub da IBM. Lá tem uma descrição breve de como funciona, tem um exemplo. Então, no exemplo já mostra quais são as roles. Então, dentro do playbook, você pode chamar essas roles e passando os parâmetros adequados, elas vão funcionar como esperado, tá bom? Então, como funciona a CL de Windows? O comando que a gente está usando é um comando de PowerShell, que se chama getACL, e aí se eu digitar ele dentro da minha máquina Windows aqui, ele vai mostrar os resultados para o diretório onde ele foi executado. Então, eu posso mostrar maiores detalhes desse comando, ele vai mostrar diversos outros objetos que estão dentro dessa execução, e o que interessa para a gente é o access. Esses objetos vão ter as informações justamente dos ACLs aí. Essa é a lista que eu comentei no início. Então ela vai ter o nome do usuário ou grupo que tem um determinado acesso, qual é o tipo de acesso, se é allow ou deny, e qual é o tipo de herança, e qual é o tipo de acesso, tá? Aqui tem full control, append data, read execute, synchronize, tem write, tem vários. Isso aí depende da estrutura. Eu estou olhando no C2 pontos, é a pasta raiz aqui do Windows. Vai ter provavelmente os usuários padrão, se você não tiver feito nenhuma modificação. Mas para uma determinada pasta de sistema, eu criei aqui algumas pastas de teste, onde eu removi alguns acessos, tirei a herança, então não, os usuários padrão não vão ter acesso aqui. E eu vou inclusive remover o administrators desse cara, já está desabilitada a herança, então é só esses dois usuários que vão ter o acesso para validar o meu teste. O playbook é simples, de forma como o Ansible funciona de forma declarativa, é exatamente o que eu estou fazendo. Então, no playbook de Health Check, eu fiz dois e eu vou explicar o motivo. No de Health Check, ele tem uma play só, e nessa play eu chamo a role wingetACL, que é uma role que eu desenvolvi. Dentro do diretório de roles desse projeto tem três. Uma é essa role que eu mencionei agora, que era verifica as permissões, dados, os valores dentro da variável aqui. Então, essa é uma variável do tipo lista, cada tracinho aqui é o índice de uma lista. E aí, para cada item da lista, tem as informações relevantes para você descobrir se o acesso está adequado ou não para determinado usuário e determinado arquivo. E aqui tem a mesma estrutura do PowerShell, porque eu vou usar isso aqui para rodar um PowerShell pelo Ansible. Então, para cada regra, eu posso denominar a regra do jeito que eu quiser. É a estrutura que eu fiz para ficar a mais intuitivo possível. E aí, essa role vai devolver uma variável também do tipo lista, que vai conter as informações de cada item desse, validando se está ok, se não está ok. Que é algo que pode alimentar a próxima role que eu vou explicar na fase de remediação. Mas, isso aqui, depois de rodar, ele vai usar uma próxima role, que é a send report, que é uma role que eu uso aqui por padrão, porque eu tenho um InfluxDB local, e eu consigo enviar para ele, está conectado no Grafana, e no Grafana a gente vai ver aí de forma mais visual o resultado dessa coleta de informações. Tá? Então ele também, nesse caso aqui, o Send Report tem outras opções, eu estou mandando escrever alguns arquivos, a gente vai ver aqui ele funcionando. Eu vou executar agora, a gente vai ver o resultado. A princípio o meu Grafana vai estar vazio, eu limpei as informações para ficar mais fácil de visualizar. E outra informação, na minha máquina número 2, eu tenho duas máquinas do Windows, e na segunda máquina eu não tenho a mesma estrutura da primeira. Então eu não tenho os outros arquivos, as outras pastas, né? E nem com as mesmas permissões. Então dentro dessa pasta aqui, que é a mesma que existe na outra máquina, ela ainda está com as permissões padrão. Usuário administrators, usuários, todos têm acesso aqui. Eu consigo até olhar nas permissões de forma avançada aqui, porque eu tenho acesso administrativo, elas estão recebendo esses acessos de forma por herança. Então, eles recebem esse acesso nessa pasta porque
é um acesso herdado do diretório raiz. E eu poderia customizar, mas eu já fiz a primeira máquina, então essa aqui vai ficar de teste aí para prova se deu certo ou se não deu. Então, a nossa regra diz, já rodou, nossa regra diz que nessa pasta teste tem duas regras que verificam essa mesma pasta e são usuários diferentes. Eu tenho esse usuário que eu criei aqui nas duas máquinas, e em uma das máquinas essa pasta não, a pasta 2 não existe, e tem uma terceira regra que valida a pasta C users com o usuário padrão users. Vamos ver se deu tudo certinho, né? O playbook já rodou, então ele criou uma estrutura de arquivos, eu coloquei dentro do próprio projeto, então ele já criou aqui para mim, e aqui ele tem um reporte por máquina, tá? Mas aí ele diz que se tá ok ou se não tá. Aquele formato de lista que eu comentei antes está aqui, mas vamos lá olhar no Grafana. No Grafana, a máquina 1, o usuário administrator não tem acesso no teste. E na máquina 2, o usuário user app 1 não tem acesso no teste. Então, nós vamos rodar o playbook que remedia para ver se essa situação muda. Ah, outra coisa, na máquina 2, a pasta teste 2 não existe. Então, ele mostra aqui, ó, path not found. Coloquei dessa forma para ficar um pouco mais fácil de visualizar, porque o InfluxDB é um time series, e aí fica mais prático também de imputar os dados. Então, nós vamos rodar o de remediar, que é basicamente a mesma estrutura, então ele vai gerar esse primeiro, ele vai mandar essa role aí de verificação, checar se os SLs estão ok, e aí com o retorno, aquela variável do tipo JSON que eu mostrei, ele vai rodar o que não tiver ok e vai tentar consertar. Depois disso, eu deixei aqui uma flag aqui, um boolean, para ele rodar de novo essa primeira rule. Lá dentro a gente pode olhar depois. Então vou rodar ele aqui. A gente vai olhar lá como é que funciona o remediate. E o remediate, ele usa essa rule, o inset SL list. Ele vê a lista do que não está ok e faz um loop usando essa task set winACL baseado na lista que ele recebeu, que é essa variável aqui. E aí ele basicamente pega essa variável e usa os parâmetros que estão na regra que você define no seu playbook, e aí ele vai tentar consertar. Como o primeiro só via se está ok ou não, ele só faz essa checagem, é justamente o health check, ele não alterou nada, mas nesse caso ele vai tentar alterar. E aí é o que ele está fazendo exatamente agora, quando esse set permission, ele fica com o estado change, o comportamento do Ansible, né, ser idempotente. Nesse caso eu estou usando um módulo do Ansible chamado winACL, e a gente está declarando, eu quero que essa regra esteja presente. Então, ele se vira e mantém essa regra. Se ela não está presente, ele seta a configuração. Se ela já está ok, ele ficaria só um verdinho dizendo que está ok. Como ele já setou as permissões, provavelmente ele já consertou. Ele está gerando um reporte atualizado. A gente vai ver o reflexo aqui quando ele terminar lá. Vamos ver para a primeira máquina. Já atualizou para a primeira máquina. O administrators não tinha acesso, agora tem. E o user app 1 não tinha acesso, agora tem. Esses itens estavam vermelhos. Vamos lá confirmar se o administrator realmente tem acesso. Ele disse que está ok, né? Vamos confirmar. Então, na máquina 1, o administrator não tinha acesso. Agora ele está aqui. E está como full control do jeito que está determinado lá no nosso playbook. Ok? Obrigado. Até a próxima.